Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estamos chegando ao final da carta de João, primeira carta de João, capítulo 5. Versículos 16 a 21. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 16 a 21. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quantas vezes você já chegou ao final do dia e observou a sua vida e logo vem aquele pensamento, aquela pergunta silenciosa dentro de si que ecoa: será que está tudo bem com a minha alma? Essa é uma pergunta verídica, é uma pergunta que precisamos fazer todos os dias a nós mesmos. Mas o que esta pergunta não deve fazer é nos fazer duvidar de certezas que foram estabelecidas e foram nos dadas pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. O mundo em que vivemos, ele é muito barulhento. O mundo em que vivemos, ele é rápido e cheio de vozes que disputam nossa atenção, que disputam a nossa devoção. E se não estivermos atentos, o nosso próprio coração. Vivemos diariamente nessas disputas. João estava escrevendo para igrejas que viviam sobre essa pressão. João escreveu a igrejas que estavam passando por pressão de falsos mestres. Falsos mestres esses que colocavam em xeque a fé de muitos ao negar a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo. Falsos mestres gnósticos que faziam separação entre o Jesus histórico e o Jesus divino. Falsos mestres esses que faziam uma dicotomia, uma separação entre a nossa vida espiritual e o que eles diziam que é a nossa vida carnal. Falsos ensinos que poderiam estar levando cristãos
a não observarem a sua vida com santidade, ao não observarem ídolos que poderiam estar sendo implantados em seus corações. Afinal, o que os falsos mestres diziam é que se aquilo que eu faço com o meu corpo não tem nenhum valor para a minha vida espiritual. Falsos mestres esses que diziam que para alcançar o divino, para alcançar a Deus, era necessário apenas a gnosis, um grande conhecimento, e através desse grande conhecimento que poderiam se achegar a Deus. Esse era o cenário que João estava vendo as igrejas passarem. Então, João dedica toda a sua carta a mostrar alguns testes. Testes esses que nós já vimos algumas vezes durante a exposição dessa carta. E depois de tratar sobre diversos assuntos, depois de expor esses testes, ele expõe o primeiro teste ali, o teste teológico, ou o teste doutrinário, mostrando que Jesus sim veio em carne. João ele faz toda uma defesa para mostrar que Jesus é o Verbo encarnado de Deus. Nós vimos que tudo que ele está falando sobre Cristo aqui já é aquilo que está também no Evangelho escrito por ele. Nós vemos também ele falando sobre o teste moral, sobre o viver em santidade. O quão importante é a santidade de vida para a nossa vida espiritual. Que sim, o que eu faço com o meu corpo tem valor na nossa vida espiritual. Nós fomos feitos a um ser uno, corpo e alma. Não tem como fazermos uma dicotomia de viver de uma forma como o nosso corpo e demonstrar outra forma com a nossa fé. Não podemos fazer aquela dicotomia que muitos fazem de nossa vida, fazer aquele quadro de separação da nossa vida sagrada e a nossa vida secular. João mostra que todos os nossos atos, eles ecoam na eternidade. Então ele mostra o terceiro teste, o teste social, ou como alguns teólogos gostam de chamar, o teste do amor, o amor ao próximo. João mostra que essa vida que nós passamos no teste doutrinário, essa vida que passamos no teste moral, ela é refletida através desse terceiro teste, o teste do amor ao próximo, o teste do amor aos irmãos. Nós vimos também que esses testes não são testes que, para saber se somos verdadeiros crentes e vivemos como verdadeiros crentes, se passamos em um teste está tudo bem, ou se passamos em 2 dos testes está tudo bem. Nós já vimos que o próprio João, ele compila logo mais próximo do final da carta esses 3 testes, dizendo que os 3 testes precisam andar juntos. Nós precisamos verificar as nossas vidas através destes 3 testes. E se falhamos em um, falhamos em tudo. Se falhamos em um, falhamos em tudo. Então, João encerra a sua primeira carta, agora como um pai que abraça seus filhos antes de partir. Ele não finaliza agora aqui com teorias, ele não finaliza a carta com debates teológicos, ele simplesmente termina essa carta apontando certezas que precisamos ter. Na perícope que lemos, você pode observar que existem em 3 vezes, durante 3 versículos, uma palavra se repete, a palavra sabemos. Sabemos que. Como João repete essa palavra sabemos, para termos a certeza, como alguém que crava estacas firmes, um chão movediço da insegurança dos nossos corações. E nesse texto, João nos apresenta 3 certezas inabaláveis que todo crente pode abraçar. A primeira certeza é a certeza da intercessão, versículos 16 e 17. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida.
aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e esse digo que não rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. João abre os seus últimos argumentos com uma cena cotidiana. Uma cena que muitas vezes se repete dentro da igreja. Um crente vê seu irmão cometer pecado. Não pecado para a morte, mas um pecado, uma queda que ameaça a sua comunhão com Deus e a sua comunhão com os irmãos. E a orientação que o apóstolo dá aqui não é de condenar, não é de ficar comentando, não é de se distanciar, de discriminar a pessoa de alguma forma, mas é orar. Pedirá, e Deus lhe dará vida. A expressão dar vida, ela não significa aqui recuperar uma salvação perdida. Não, João não ensina aqui sobre perda de salvação. O que significa aqui é restaurar a vitalidade espiritual. Trazer de volta à plena comunhão aquele que se afastou. João Calvino observou muito bem essa passagem ao comentar esse texto, dizendo: João nos exorta a sermos mutualmente solícitos para a salvação uns dos outros e quer que as quedas dos irmãos sejam estímulos à oração. Se um irmão caiu, isso deve servir de estímulo para que a igreja ore por esse irmão. O papel da igreja é orar pelos irmãos. O amor aos irmãos ele é demonstrado aqui. Se vocês lembram dos testes, João ele dá exemplos práticos de como demonstramos o amor aos irmãos, atendendo às necessidades físicas dos irmãos, atendendo às necessidades não apenas físicas, mas também de dedicar seu tempo ao irmão. Mas agora que João mostra esse mesmo teste, falando justamente de orar uns pelos outros, de dar apoio àquele que caiu. Não apoio de dizer, está tudo bem, passar a mão na cabeça, não. Porque a disciplina eclesiástica ela precisa ser feita. O papel do cristão também é exortar uns aos outros. Como Paulo, escrevendo a Tiago, diz que toda a escritura foi dada por Deus e ela é útil para o ensino, para a exortação, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Faz parte da igreja. E a igreja que não observa a disciplina dos seus membros, ela erra em não fazer isso. Ela peca em não fazer isso. Mas João agora nos instrui. O irmão pecou, o irmão caiu em um pecado, não pecado para a morte. Ore por ele. Ore por ele. Os comentaristas, normalmente, aqui tratando de Calvino e Kistemark, eles sempre convergem em uma mesma ideia para o que é o pecado para a morte. E o pecado para a morte é exatamente se trata da apostasia definitiva, uma rejeição deliberada de Cristo. Similar à blasfêmia contra o Espírito Santo, como está em Marcos 3, 29, e a apostasia daqueles também que estão descritos ali em Hebreus 6, 4 a 6, quando diz que aqueles que, uma vez iluminados pela palavra e caíram, é impossível que retornem. Alguns pensam que ali está falando de alguém que pode perder a salvação, outros falam que
é complicado também para quem diz que pode perder e ganhar a salvação, porque ali diz que é impossível. Mas o texto trata justamente daqueles que não são. Daqueles que a Bíblia chama de joio no meio do trigo. Daqueles que recebem a palavra igual a todos, são alimentados igual a todos, mas o seu coração está distante de Deus. Trata-se de apostasia. Pecado para a morte que trata-se de uma apostasia definitiva. Não trata de um pecado específico e catalogável. E eu utilizei essa expressão justamente para a gente entender o que a gente faz todo domingo aqui. Nós, ao recitarmos o catecismo, nós vemos que ao chegar, quando está expondo ali as perguntas sobre os mandamentos, sempre existem deveres exigidos, e o não cumprimento desses deveres é pecado, e também os pecados proibidos. Percebem que ali serve e todos os pecados ali, logicamente, não estão listados, mas servem como parâmetro para que analisemos a nossa vida. É sobre isso aqui. Aqueles a quem João exorta e encoraja que oremos, são aqueles que pecam e caem em pecados que são catalogáveis, digamos assim. E não o pecado da apostasia. Porque o pecado da apostasia é um estado de endurecimento final, em que o homem se fecha irreversivelmente à graça. E os únicos que cairão neste pecado são aqueles a quem o Senhor não alcançou. Aqueles a quem o Senhor, na eternidade, não elegeu, chamou, predestinou. Como diz o texto de Romanos. Isso, porém, não é a condição do crente. É a condição do apóstata, que nunca pertenceu verdadeiramente ao reino de Deus. Se observarmos ainda nessa carta e voltarmos algumas páginas, você não precisa voltar, mas no capítulo 2 dessa primeira carta, no versículo 19, João trata exatamente sobre isso. João diz: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. João sempre faz a separação entre dois grandes grupos: os que pertencem a Deus e os que pertencem ao maligno. O cristão, aquele que pertence a Deus, infelizmente ainda ele vai pecar, mas não pecado para a morte. Mas aqui existe algo que nós precisamos pensar. Nós não conseguimos sondar corações. Nós não conseguimos saber quem serão aqueles que apostatarão da fé. Nós não conseguimos sondar corações para saber quem realmente foi convertido pelo Espírito Santo. Ou quem tem apenas se afastado, se desviado do caminho por causa das próprias concupiscências do seu coração, mas que em algum momento da sua vida irá retornar. Alguns, claramente, nós vemos ações que são, como o próprio João nos diz, que são usados pelo espírito do anticristo. E ele trata assim os falsos mestres. Nós sabemos e conseguimos discernir. Mas o que eu quero trazer à nossa mente agora é que nós não conseguimos, vou repetir, sondar corações. Se nós vemos algum irmão se afastar da igreja, o que nós precisamos fazer é orar por esse irmão. Mas também o que precisamos fazer
é exortar esse irmão. Nós precisamos observar esse irmão e não podemos abandoná-lo. Um irmão, por exemplo, se chegar a ser disciplinado, ele precisa ser acompanhado, não só pelo pastor, mas pelos irmãos da igreja. Precisa de acompanhamento. Se alguém se afastou da igreja, nem sempre é porque ele apostatou. Se alguém saiu da igreja, nem sempre é porque apostatou. Talvez você conheça, eu conheço algumas pessoas que passaram anos afastados da igreja, mas que um dia retornaram a Cristo, que um dia se arrependeram verdadeiramente, se arrependeram dos seus maus caminhos, se voltaram para Deus, se voltaram para Cristo, e hoje estão na igreja, servindo na igreja. Quantos e quantos não nasceram em um lar cristão, e muitas vezes na sua juventude se desviam. Mas um dia, Deus o faz retornar. O nosso papel é orar. O nosso papel é orar. Por isso que eu os encorajo a fazer isso, a orar por aqueles que se afastaram. E veja como a Bíblia trata a intercessão. Ao lermos Êxodo, capítulo 32, versículos 10 a 14, nós vemos Moisés intercedendo por Israel. Israel, que se desviou dos caminhos do Senhor. Israel, que criou ídolos nos seus corações. Israel, o povo escolhido por Deus, a nação escolhida por Deus, para mostrar o Evangelho, de onde viria o Salvador. Israel se desviando e adorando outros deuses. Moisés intercede por Israel. Nós vemos em Números 12, 13, Moisés intercedendo por Miriam. Ao olharmos para 1 Samuel 12, 23, nós vemos a fala do próprio Samuel dizendo: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Deixando de orar por vós. Tiago confirma tudo isso sobre a intercessão. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito seus efeitos. Jesus orou por Pedro, para que sua fé não desfalecesse. Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ao dizer sobre pecado para a morte, João tem em mente aqui justamente os falsos mestres. Aqueles que deturpam o evangelho. Aqueles que andam claramente, publicamente, contra o Senhor. Não apenas aqueles que declaram ser ateus ou coisas do tipo, mas aqueles que se dizem crentes, mas que na verdade são utilizados, são usados pelo espírito do anticristo. Pelo espírito do anticristo. Mas se algum irmão se afastar, ore por esse irmão. Há alguém na sua lista de oração que pecou e foi esquecido?
Alguém que você começou a orar porque se afastou da igreja e simplesmente com o tempo você parou de orar porque essa pessoa não voltou? Continue a orar. Talvez seja alguém da família que se afastou da comunhão. Talvez um irmão que cometeu um pecado público e agora carrega o peso sozinho porque muitas vezes a igreja ficou em silêncio. Irmãos que ao pecar são escanteados e não são exortados. Se existe alguém assim na sua lista, volte a orar. Se não existe ninguém assim, mas você conhece alguém, comece a orar uns pelos outros. E eu fico imaginando se a oração de um crente falível pode ser instrumento de Deus para dar vida para aquele irmão que cai. Quanto mais a intercessão do próprio Filho, a intercessão de Cristo. Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo intercede pela sua igreja. 3 certezas inabaláveis que todo crente pode abraçar. A primeira delas é a certeza da intercessão. Mas a segunda certeza que João traz aqui nesse texto é a certeza da proteção. Versículos 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Quando lemos esse texto, se lermos ele rápido, sem nos atentar aos detalhes aqui, nós vamos pensar que João está falando duas coisas ao mesmo tempo da mesma pessoa, quando não está. João toca em duas verdades aqui que são reconfortantes, talvez as mais reconfortantes de toda a sua epístola. Primeiro, que o crente nascido de Deus, quando diz assim, aquele que é nascido de Deus. Primeiro, ele diz que não vive em pecado. Isso ele já repetiu várias vezes na carta. Várias vezes na carta. Porque o cristão, aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática habitual do pecado. Ele não vive o pecado como um estilo de vida. Só que ainda mais aqui, o texto diz que este é guardado de tal forma que o maligno não lhe toca. A distinção que João faz aqui, e o texto diferencia é, aquele que é nascido de Deus, o crente, de aquele que nasceu de Deus, Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o eternamente gerado, aquele que nasceu de Deus. Em outras palavras, o crente ele não se guarda por sua própria força. É Cristo quem o guarda. E o maligno não toca, porque Cristo ele guarda eficazmente o seu povo. O verbo grego utilizado aqui para tocar carrega a ideia de um toque destrutivo, de uma ferida mortal. O que o texto afirma aqui é que Satanás não pode afligir um golpe fatal no crente que está sob a proteção de Cristo. Isso não significa
que o crente ele está imune a tentações, que o crente ele está imune a ataques e sofrimentos. Não. Significa que o Filho de Deus guarda os que foram feitos filhos de Deus daqueles ataques do diabo que o levariam à condenação efetiva. O maligno ele pode atormentar, e ele vai. Mas não pode destruir. Pode lançar dardos, mas não pode penetrar onde Cristo habita. No versículo 19, João traça essa linha divisória. Somos de Deus. O mundo inteiro jaz no maligno. A humanidade ela está dividida em dois grandes campos. O crente ele não pertence ao campo do maligno, ele pertence a Deus. E João ele nos mostra justamente que Jesus é quem nos guarda. Se observarmos o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de João, capítulo 17, versículo 12, e o versículo 15. O versículo 12 diz, o próprio Jesus falando, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, tratando sobre Judas, para que se cumprisse a Escritura. Versículo 15. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Mais uma vez, Cristo intercedendo. João, na primeira carta, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Sempre existe essa divisão, os que são de Deus e os que são do maligno. Os que são de Deus e os que são do mundo. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Os verdadeiros crentes são de Deus, estão unidos com o Pai e com o Filho, com Cristo, pela habitação e operação do Espírito Santo. Permanecemos em Deus. O crente é guardado porque pertence a alguém que é mais forte do que o inimigo. Em alguém que governa todas as coisas, o próprio Deus. Lembre-se de Jó. Lembre-se de tudo o que aconteceu com Jó. Tudo o que aconteceu estava sob o controle de Deus. Nada aconteceu sem que Deus permitisse. Absolutamente nada aconteceu sem que Deus permitisse. E Deus permitiu o que permitiu com Jó, para que o seu nome fosse glorificado e para que o seu servo testemunhasse. Foi para a glória de Deus e para testemunho do servo. Gosto muito de uma frase de Martinho Lutero, que ele diz assim: o diabo é um cachorrinho na coleira de Deus. Não faz nada sem que Deus permita. Afinal, ele é uma criatura. Ele foi criado. E quem manda em tudo o que foi criado é o próprio Criador. É Deus. Deus é quem tem o controle de tudo, de todas as coisas. O
crente é guardado porque pertence a alguém que é maior do que o inimigo. Se você tem vivido oprimido pelo medo, saiba, você tem um Deus que te guarda. Você tem um Deus que tem o controle sobre a sua vida. Você tem um Deus, você pertence a um Deus que cuida de tudo e que guarda com eficiência. Não um guarda que dorme, não um guarda que se distrai, ou um guarda que pode ser vencido. Mas como o salmista nos lembra, no Salmo 121, e a gente vai andar por alguns textos da Bíblia hoje. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Uma pergunta retórica que o próprio salmista responde e diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra, é tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Nós podemos ter a certeza de que Deus nos guardará, de que Deus nos protegerá. A primeira das 3 certezas inabaláveis que todo crente pode abraçar é a certeza da intercessão. Não apenas por confiar na intercessão uns dos outros, mas porque Jesus Cristo intercede por nós. A segunda certeza é a certeza da proteção. É o próprio Deus quem nos guarda. É o próprio Deus quem nos protege. Mas a terceira certeza que esse texto nos mostra é a certeza da salvação. Versículos 20 e 21. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E então João finaliza: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O adjetivo grego utilizado por João aqui para verdadeiro, e que ele repete 3 vezes aqui, carrega o sentido daquele que não tem apenas o nome do objeto em consideração e semelhança com ele, mas o que participa da mesma essência. Da mesma essência. Correspondendo em todos os sentidos ao significado da ideia transmitida pelo nome. Da ideia transmitida pelo nome. Cristo, o unigênito. Cristo, o Filho de Deus. Cristo, o Verbo encarnado de Deus. Aquele que estava com Deus desde o princípio. Aquele que é eternamente gerado. Cristo, o próprio Deus. Jesus Cristo. A mesma essência do Pai. O que João está dizendo aqui, em outras palavras, é que Jesus é o verdadeiro e eterno Deus. O verdadeiro e eterno Deus. Da mesma substância do Pai. Igual a Ele. Corroborando com o que o próprio Jesus diz lá em João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Um único Deus, vivo e verdadeiro, que subsiste em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O eterno conselho da Trindade. Jesus Cristo é Deus. João nos diz algo
o Filho de Deus não apenas veio, ele nos deu entendimento. Jesus nos deu entendimento. Ou seja, ele nos deu a capacidade cognitiva e espiritual de discernir. De discernir, como o próprio João está escrevendo, os falsos mestres. O Espírito que fala de Deus e o Espírito que fala pelo Espírito do Anticristo. Ele nos deu discernimento para entender quem é o verdadeiro. Ele nos deu discernimento para entender sobre a vida eterna, sobre a salvação. Não chegamos ao conhecimento verdadeiro de Deus por nossa própria inteligência ou por nossa própria espiritualidade pura, vinda de nós mesmos. Nós fomos habilitados por Cristo e estamos nele, no verdadeiro. Então, João conclui essa primeira afirmação desses dois versículos, que o testemunho mais direto da divindade de Cristo, que é o testemunho mais verdadeiro e mais reto, direto da divindade de Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus, ele não é apenas o caminho para Deus, ele é o próprio Deus. Uma das pessoas da Trindade. Ele não apenas é a porta para a vida eterna, ele é a própria vida eterna. O próprio Jesus Cristo declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João, capítulo 14, versículo 6. Podemos ter a certeza da salvação, meus irmãos, porque ela não depende de mérito próprio. Podemos ter a certeza da salvação porque ela não depende da nossa performance aqui na terra. Podemos ter a certeza da vida eterna porque a vida eterna é uma exclusividade e um mérito único de Jesus Cristo. De Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus verdadeiro. E então, num gesto de amor a estes que João mesmo chama filhinhos, João encerra essa carta com uma advertência. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. A advertência contra os ídolos não é um apêndice aqui, um anexo desconectado do restante da carta. Não é. Não é algo desconectado da temática desse livro, mas é a conclusão lógica de tudo o que João falou na carta. Porque se observarmos as nossas vidas de acordo com os 3 testes que João está apresentando nessa carta, o que vai acontecer com o nosso coração? Seremos guardados dos ídolos. Se entendemos quem Jesus Cristo é, que Ele é verdadeiro Deus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio em carne, que o Jesus que veio em carne é o próprio Deus que encarnou, o Verbo de Deus que encarnou, nós não teremos outros ídolos. Não teremos ídolos no nosso coração. Não teremos outros deuses em nosso coração. Se temos uma correta compreensão do que é a doutrina de Jesus Cristo, nós não ouviremos, não daremos ouvidos aos falsos mestres. Se, ao invés de olhar para nós mesmos e querer apenas o nosso próprio bem, observarmos apenas o que nós mesmos queremos para a nossa vida e começarmos a olhar para os irmãos, em amor aos irmãos,
nós deixaremos de ter outros ídolos aqui agora no nosso coração, de ser aqueles ídolos que nós guardamos para nós mesmos. Porque olharemos primeiro para o próximo. Porque olharemos primeiro para os nossos irmãos. Se observarmos o teste da santidade, viveremos não para nós mesmos, mas viveremos para Deus. Não faremos da nossa vida o que bem entendermos, mas faremos da nossa vida aquilo que Deus quer que façamos da nossa vida. Quem conhece o Deus verdadeiro não pode tolerar substitutos. Quem conhece o verdadeiro Deus não irá dividir a sua adoração com mais ninguém, com mais nada. Se conhecemos o Deus verdadeiro, não iremos tolerar ídolos no nosso coração. E como o próprio João Calvino dizia, o coração humano é uma fábrica de ídolos. É por isso que João diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João sabia exatamente como era o seu coração, que ele não poderia confiar no seu coração. João escreve porque ele sabe que nós, crentes, não podemos confiar no nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Guardai-vos dos ídolos. João não está aqui falando apenas de você fazer estátuas, imagens. Ele está falando de qualquer coisa que ameace deslocar o Deus verdadeiro do centro do teu coração, do centro do nosso coração. Qualquer coisa. Os nossos ídolos, meus irmãos, podem ser o dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Os nossos ídolos, meus irmãos, podem ser a nossa própria segurança. Confiarmos em nós mesmos, acreditarmos que daremos conta de tudo na nossa vida, esquecer do Deus que nos guarda e dizer: eu me guardo. Os nossos ídolos podem ser a sensação de controle da nossa própria vida, quando na verdade nós não temos. Os nossos ídolos podem ser a nossa carreira, as nossas posses, nosso ministério. Os nossos ídolos podem ser a busca por aprovação humana. O desejo de agradar a todos. Os nossos ídolos pode ser a nossa faculdade, pode ser o nosso sucesso, pode ser o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos bens. Guardai-vos dos ídolos. O nosso coração é ruim. O nosso coração, sim, é uma fábrica de ídolos. E o que temos feito? Temos guardado o nosso coração? Ídolos que não têm santuários físicos, mas são idolatrados dentro do nosso coração. E só a gente sabe. João sabia que os ídolos mais perigosos não eram feitos de ouro, mas feitos de desejos. Dos desejos mais profundos dos nossos corações. O que ocupa o nosso coração? O que ocupa o teu coração? É a pergunta que eu devo fazer todos os dias: o que ocupa o meu coração? Se conhecemos o verdadeiro Deus, o que veio, o que morreu, o que ressuscitou,
o que é a vida eterna, se conhecemos Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, João nos convida a fazer uma inspeção honesta em nós mesmos. O que, além de Deus, tem controlado os meus pensamentos? O que, além de Deus, tem controlado meus pensamentos, o meu tempo, os meus recursos, os meus afetos, os meus relacionamentos? O que, além de Deus, tem controlado a minha vida? Com quem ou com o que eu tenho dividido aquilo que deve pertencer somente a Deus? Identificar o ídolo é o primeiro passo para derrubá-lo. Identificar o ídolo que existe no nosso coração é o primeiro passo para destruí-lo. Precisamos identificar os ídolos do nosso coração. Hoje, ao sair daqui, eu espero que todos nós, principalmente eu, nós saiamos daqui nós carreguemos aqui 3 convites para a nossa vida. E o primeiro convite é interceda. Interceda por aquele irmão que você sabe que pecou. Interceda por aquele irmão que você sabe que tem se afastado da comunhão. Interceda. Ore. Talvez ele mesmo não consiga fazer. E Deus quer nos instrumentalizar para isso. O segundo convite é confie. Mas não uma confiança rasa. Confie totalmente. Pois quem te guarda é mais forte do que o nosso adversário. Quem nos guarda é mais forte do que Satanás. Satanás pode até tentar peneirar a igreja, mas ele não pode destruir aquele que está em Cristo. Ele pode até tentar, mas ele não pode destruir o que Cristo está sustentando. Então confie. O terceiro convite é: identifique e deponha o ídolo que existe no seu coração. Precisamos ser honestos com Deus sobre o que tem competido com Ele no nosso coração. Precisamos ser honestos com Deus sobre o que tem atrapalhado a nossa adoração a Ele. Talvez alguém tenha chegado ou chegou em algum domingo, no dia do Senhor, e no momento do culto, outras preocupações têm tirado o foco. Outras coisas têm tirado o foco da adoração. Talvez outras coisas tenham tirado a sua concentração em adorar ao único e verdadeiro Deus. E precisamos ser honestos com Deus. Precisamos identificar, precisamos orar, precisamos mostrar a Deus aquilo que Ele mesmo já sabe, mas precisamos ser honestos em mostrar: Deus, eu estou tendo dificuldade com este ídolo. Arranca-o do meu coração. Porque por nossas forças nós não conseguiremos. Precisamos ser honestos com Deus ao identificar os nossos ídolos. Precisamos clamar por misericórdia. Precisamos clamar a Deus para que Deus santifique as nossas vidas e deponha o ídolo ou os ídolos que existem nos nossos corações. Quantas vezes você chegou ao final de um dia com aquela pergunta silenciosa ecoando:
no seu coração: será que está tudo bem com a minha alma? É uma pergunta honesta que precisamos fazer. Mas precisamos nos lembrar das 3 certezas inabaláveis que todo crente pode abraçar: a certeza da intercessão, a certeza da proteção e a certeza da salvação. A esse Deus vivo e verdadeiro seja a honra, a glória e o domínio para sempre. Amém. Vamos orar.